Fala galera, calma pô, é só física, vamos para mais uma resolução de questão. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Galera, olha o que isso quer dizer. Ó. Relação na matemática, eu acredito que todo mundo saiba que é uma divisão. Olha o que o texto fala, cara. Ó. O policial utilizava a relação entre quem? Distância percorrida e tempo gasto. O texto está praticamente te dizendo que a velocidade de alguma coisa é a distância percorrida dividido pelo tempo que ela levou para percorrer essa distância. Ou seja, é uma relação entre distância e tempo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida, era pré-determinado. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. Isso aqui faz todo sentido também, porque assim, pelo que deu para entender da contextualização da questão, era tudo feito de maneira muito manual. E o simples fato do cronômetro ser acionado por um ser humano, né, ele meio que nós possuímos falhas, né? Existe um delay, não tem uma precisão assim tão grande, né? E aí veio a questão da lombada eletrônica, que é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo, então a questão quer o quê? Ó? A questão quer o tempo mínimo em segundos, informação importantíssima, porque é o que vai guiar a nossa ideia de tem ou não tem que transformar, entendeu? Que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber nenhuma multa. Então vamos lá. Vamos começar pelo simples fato de que o carro aqui, o transporte, ele vai passar de um ponto que eu vou chamar de X0, que é a primeira faixa, certo? E depois ele vai passar por um ponto que eu chamo de X. Ou seja, aqui eu tenho uma posição inicial e aqui eu tenho uma posição final. Segundo o texto, a distância entre X0 e X é de 2 metros. O que é que isso quer dizer, Wellington? Ora, veja bem, costumo ensinar aos meus alunos que uma variação é sempre o fim de alguma coisa menos o começo de alguma coisa. Nesse caso, nós temos aqui o fim da nossa posição, ou seja, eu tenho o x, que é o final, menos o início da situação, que é o x0. E a distância entre um e outro é justamente o quê? Os 2 metros, ou seja, o x vale 2, então eu vou considerar a minha origem 0, então 2 menos 0 é igual a 2 metros. Em outras palavras, quando ele fala que a distância entre as duas faixas é de 2 metros, é a mesma coisa de falar que esses 2 metros é o nosso ΔX. Uma outra informação relevante é que ele falou que a velocidade limite que o transporte pode passar entre as faixas é de 40 km por hora. Então, a velocidade desse caminhãozinho aqui é de 40 km por hora. E a questão quer o tempo. Vamos lá. Se a questão quer o tempo, eu quero esse termo aqui. Confere? Vamos fazer o que com ele? Isolar. O ΔT está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Quem está do outro lado fica do outro lado, então vai ficar como? Quem já estava do outro lado, o V, não é isso? O ΔT estava dividindo, passou como? Multiplicando. E sobrou o ΔX do outro lado. Só que essa equação, ela me dá o valor de ΔX. Porém, o que eu quero é o valor de ΔT. Então eu vou continuar a nossa operação. De novo, Ellison, o que é que a gente vai fazer? Isolar. ΔT vai ficar sozinho. A outra regra que eu ensinei, quem está do outro lado fica do outro lado, que é justamente o ΔX. E quem estava perto do ΔT? A velocidade. E o que é que ela estava fazendo, Ellison? Multiplicando. Então ela vai passar como? Ela vai passar dividindo. Temos aqui a nossa equação. Agora está na hora de substituir os dados e ver o que é que vai acontecer. Preste atenção no negócio aqui. Ó. A nossa variação de tempo vai ser a variação da posição, que é de 2 metros, dividido pela velocidade máxima permitida ali, que no caso é de 40 km por hora.
E aqui, cara, eu queria que vocês observassem uma inconsistência. A questão disse que quer o tempo em segundos, aqui, ó, nessa região do texto aqui. O que isso quer dizer? A velocidade ela foi dada em quilômetros por hora. Então, esse tempo ele precisa deixar de ser hora e se transformar em segundos. Assim como o quilômetro precisa se transformar em metros. Para que, Wellington? Para que eu possa cortar metro com metro e sobrar segundos, que é justamente o que a questão quer. Moral da história, eu tenho que converter a velocidade. Então qual é a chave, Wellington, para saber se tem ou se não tem que converter? Muito simples. Eu só tenho que olhar para a unidade de medida que a questão pediu e ver se o que ela me ofereceu bate. Se não bater, tem que transformar. Show de bola? Então vamos lá. Como é que transforma mesmo de quilômetros por hora para metros por segundo? Muito fácil. É só dividir o valor por 3,6. 40. Ó, V é igual a 40 km por hora. Vamos dividir esse valor aqui por 3,6. E isso dá aproximadamente 11,1 metros por segundo. Agora, eu posso usar esse valor aqui e aplicar na nossa equação de tempo. Como é que vai ficar aqui a situação? Ó, repetir aqui. ΔT é igual. Qual é a distância percorrida? 2 metros. Dividido pela velocidade, né? Lembrando que a equação que eu estou usando é essa daqui, ó, né? Então, quem é o ΔX? O ΔX é justamente os 2 metros. E quem é a nossa velocidade? Os 11,1 metros por segundo que a gente acabou de descobrir aqui na unidade de medida correta. ΔT é igual a 2 metros dividido por 11,1 metros por segundo. Olha o que vai acontecer aqui, galera. Ó, metro vai se cancelar com metro e vai sobrar a unidade de medida segundos, que é justamente o que a questão nos pediu. Tá tudo certinho. Agora é só correr pro abraço. 2 dividido para 11,1 é aproximadamente 0,18. Então, o nosso tempo mínimo é de 0,18 segundos. No caso, o nosso gabarito seria letra C. Então é isso, galera. Espero muito ter ajudado vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!